Bem-vindos à segunda temporada do Pod Peito, o nosso podcast para falar para além do óbvio comigo, Ana Sapone, Kelly Carvalho e Bianca Balaciano. Os episódios aparecem a cada 15 dias, às quartas-feiras, e você pode assistir pelo YouTube ou ouvir pelo Spotify. É só ativar o sininho e se inscrever no canal. Olá, sejam bem-vindos de volta aqui ao nosso Pod Peito, nosso episódio quinzenal, né? Há 15 dias vocês estiveram com a gente, hoje voltamos aqui para falar de mais um assunto aí, sem firula, teta da treta ou treta Vida da real. teta. Não, hoje o assunto é treta da teta. Acho que podemos, né? Em dose dupla. Em dose dupla. Ou tripla. Ou quádrupla. Teta da treta ao quadrado, Sim, né? é. Então, hoje o tema vai ser amamentação gemelar ou amamentação de múltiplos, né? Talvez a gente possa pensar em amamentação de Sim. múltiplos. Tem a meta e dobra a meta. Né? Triplica a meta, né? Oh. Esse é um assunto que aparece muito no consultório, aparece muito para mim quando fono também, né? Porque eu acho que antes da gente pensar na amamentação propriamente dita de múltiplos, a gente tem que voltar lá na gestação, né? Quando a gente pensa aí na gestação de múltiplos, que por si só já é considerado uma gestação de risco, né? E Verdade. quando a gente está falando de uma gestação de risco, a gente está falando de um bebê que pode nascer, às vezes, antes do tempo, pode nascer prematuro, né? De bebês que podem nascer prematuro, pode nascer baixo peso, por Sim. exemplo. Ou essa pessoa pode ter passado por dificuldades aí na gestação, né? Como, por exemplo, uma pressão alta, diabetes. A gente sabe que tem uma chance maior das pessoas terem hipertensão, terem diabetes em gestação de múltiplos. Sim, acho que a gente tem que falar das questões emocionais também, né? Das dificuldades de vinculação quando você tem mais de um bebê, né? E de como assim, esse vínculo se dá, né? Exatamente, porque é isso, né? Eu acho que ninguém tá preparado nem para um filho, mas assim, mais de um já é uma situação que também, assim, foge do padrão. Então, traz algumas dificuldades, assim, até de gerenciamento de tempo, vai, né? Assim, as questões de nomear os bebês, de reconhecer os bebês. Então, assim, são 1000 coisas que têm seus impactos na amamentação também, que o tema é amamentação, mas assim, não dá para falar só de amamentação, pensar a amamentação no meio desse caos todo, A amamentação não está isolada. Não tá né? isolada No meio disso nunca, tudo. né? É. E nos últimos anos a gente teve um aumento bem grande, assim, no número, né? Bem significativo no número de múltiplos. Exatamente por conta das questões mesmo que envolvem aí os tratamentos de fertilidade, né? As FIVs, as inseminações, os tratamentos de fertilidade, né? As possibilidades hoje, né? Apesar de ser muito caro ainda, mas a gente já tem, por exemplo, o SUS, com tratamentos, né? Disponíveis aí para quem não consegue engravidar, por exemplo. Sim. E muitas vezes nesses tratamentos a gente tem aí as condições dos múltiplos, né? Às vezes, Chances você maiores. sabe que uma vez eu tive uma paciente que elas eram 2 mães, elas queriam um bebê, te botaram um. E esse um se tornou 2. Se dividiu. Se dividiu Acontece, e elas né? têm gêmeas idênticas, tão grandinhas hoje, mas eu lembro da cara delas, a gente queria muito um só. A gente não tava esperando 2. E... Porque tem gente que fala, né? Ai, meu sonho é ter gêmeos, Sim. logo 2 de uma... Geralmente são pessoas que não têm filhos ainda, né? Isso. E falam, olha, eu quero ter 2 de uma vez logo, vai ser tão bonitinho, os 2 brincando e assim... A prima do meu marido era isso, Jéssica. Essa é pra você. O sonho dela era ter gêmeos. As pessoas não têm Engravidou, noção, nasceu né? apenas a Maria Flor. Eu falei, e aí os gêmeos? Ela, nossa, realmente. Eu falei, gente, geralmente é isso. Ainda não se tornou mãe e tem esse sonho, tipo, 2 de uma vez só. Eu preciso dizer que, assim, eu tenho uma certa dificuldade no atendimento de gêmeos, né? Eu acho que eu sempre falo sobre isso, assim. Até em curso eu falo sobre isso também com as minhas alunas. E quando eu fui, assim, tentar entender um pouco da raiz dessa minha dificuldade, é um pouco esse pânico, assim, sabe? De, caramba, como lidar com 2 seres ao mesmo tempo, assim, eu acho que, né, essa sensação, que é uma sensação já super comum, eu acho, da maternidade, do começo da amamentação também, que é a coisa do, nossa, isso parece ser maior do que eu vou conseguir lidar. Eu não posso imaginar a proporção que isso toma, né, quando você tem mais de um bebê. Então, assim, eu acho que
até para poder atender melhor essas pessoas, a gente também tem que entender as nossas angústias, assim, porque isso para mim é um pouco angustiante. Eu acho pensar em conseguir ter tempo, ter emocional para estar ali lidando, né? Acho que assim, o cansaço físico é muito brutal, o cansaço né? físico, a privação de sono, a dificuldade quando você tem um bebê, de você conseguir identificar a solicitação daquele bebê, né? Aquele choro significa o quê? Por que ele tá chorando? Tá mó tempão chorando, mas quando eu faço isso, ele se acalma. E se torna o dobro ou o triplo. E aí, quando um dorme, o outro chora e acorda. Então, isso tem essa dificuldade desse puerpério, de estar reconhecendo quem são esses bebês. Na questão da amamentação também tem em que idade gestacional esses bebês nasceram, porque também vai impactar nessa questão da amamentação. Sim. Então, para além de já ser 2, em que momento que eles nasceram e qual essa repercussão que pode ter com a amamentação e o aleitamento. E aí eu acho que pensando nessa questão propriamente do nascimento, né? Porque a gente está sempre tentando separar um pouco aquele momento do hospital, onde os bebês nascem e estão no hospital, e o momento do atendimento quando eles já estão em casa, quando são bebês um pouco mais velhos, né? Então, para a gente começar falando aí da amamentação, né? Acho que todas essas questões emocionais, essa coisa da reserva física mesmo das pessoas já durante a gestação, física e emocional. Então, são pessoas que às vezes precisam fazer repouso, que às vezes precisam ficar internadas, né? Durante o último periodinho ali, né? Ou se internam para tentar segurar os bebês, né? Evitar um parto, segurar mais tempo, evitar um parto prematuro. Às vezes tem que tomar um corticoide antes e tal, aquela monitorização toda. E quando o bebê nasce, às vezes essa pessoa já está exausta. Sim. Né? Ela está num nível de exaustão por toda essa situação, né? É uma monitorização muito mais contínua nesse último trimestre e tal. Então, quando o bebê nasce, a pessoa já tá exaurida, né? Tipo, tô exausta, esse bebê nasceu. E muitos bebês, como a Ana falou, eu acho que isso é muito importante, porque é claro que quando a gente tá falando de bebê a termo, né, saudável, então, um bebê que nasce com mais de 37, 38 semanas, que nasce com mais de 2,5 kg, um bebê que tá com peso adequado e tal, a gente tá falando de um bebê, né? De um comportamento de um bebê. Quando eu penso num bebê que nasceu com 36, eu tô falando de 1 semana a menos, ou quando ele nasce de 35, que é 2 semanas a menos, que a gente até brinca, né? A gente tem uma aula no curso que é, será que algumas semanas a menos importa para amamentação? A gente tá falando de 2 semanas, mas isso tem uma diferença enorme para o bebê. Tanto do ponto de vista do desenvolvimento físico do bebê em relação a peso e tal, mas também dos reflexos orais, né? Então, a gente fala de reflexo, a sucção é um ato reflexo, né? Não é que o bebê pensa, nossa, agora vou sugar. Ele tem um reflexo, isso é para o bebê sobreviver. E um dos reflexos, acho que essa é uma coisa que eu gosto muito de contar para as minhas alunas e até para as pacientes também. O reflexo de procura, que é aquele que quando a gente toca a boquinha do bebê, o bebê fica, busca, né? O reflexo que ele fica com aquela carinha, né? Eu falo que parece um pica-pauzinho também. Uma tartaruguinha, assim, né? Esse reflexo, ele tem o seu pico de ativação perto de 40 semanas. E esse é um reflexo importante para o bebê abrir a boca, né? Então, quando eu toco, o bebê começa a procurar e abrir a boca. E é isso que facilita a pega correta. Quando eu tenho um bebê que nasce antes disso, eu posso ter um reflexo que não está tão ativado assim. Por conta da imaturidade. Então, eu tenho um bebê imaturo do ponto de vista neurológico. E aí você pode falar, mas só 1 semana. E isso serve, inclusive, para a gente pensar aí no Brasil como campeão de cesariana eletiva, né? Exatamente, né? Não só nos gemelares, mas em todos os que nascem antes, né? E aí o quanto isso tem de repercussão. Então, esse bebê nasce, muitas vezes, ele vai precisar de um suporte ali, né? Ou de uma UTI neonatal, ou, né, ficar em observação, ou é um bebê que tem dificuldade, às vezes, de manter a temperatura do corpo. E aí, obviamente, o contato pele a pele é sempre a primeira opção, mas tem bebês que vão precisar mesmo de uma incubadora. Eu tô pensando num bebê em uma situação especial, e muitas vezes essa primeira hora, que a gente sabe que é tão importante para a manutenção da temperatura, pro imprint, né? Oi, então era você, né? Isso às vezes não é possível. Ou, às vezes, isso é possível e depois dessa primeira hora, o bebê precisa de um acompanhamento mais de perto e ele vai para uma UTI, né? É muito comum um bebê gemelar precisar de uma UTI, de um acompanhamento. E aí, nessa hora, sabe a sensação que eu tenho? Eu trabalhei muitos anos em hospital. Eu tenho a sensação que, nessa hora, as pessoas esquecem da pessoa que teve o bebê. A preocupação foca totalmente no foca bebê. no bebê.
Então, o bebê vai para UTI, ele precisa de oxigênio, ele precisa de sonda, sei lá, de soro. E a pessoa tá se recuperando, às vezes, de um parto, de uma cesariana, de um parto normal. Ninguém vai falar com ela. Ninguém vai falar com ela. Ninguém, e quando vem falar muitas vezes é assim, ó... Não precisa fazer nada no seu peito. Seus bebês não estão mamando, eles estão em jejum, eles estão no soro. Não precisa fazer nada. Descansa. Primeiro, gente, isso não tá em lugar nenhum. Essa recomendação dela não fazer nada no peito, não tá em lugar nenhum. Né? E da onde as pessoas tiram isso? Então, se você trabalha em hospital, a importância de você ter um POP, como a gente chama no hospital, né? Que é um passo a passo. Tá, nasceu um bebê, esse bebê tá na UTI, qual é a orientação que todos os profissionais vai oferecer, falando a mesma língua, para essa pessoa que está lá no alojamento conjunto, sem os bebês dela, né? Então, a importância da gente pensar, por exemplo, na colossoterapia, né? Olha, você sabia que a gente poderia ordenhar o seu colosso, você deseja fazer isso, você consegue ir até a UTI. Antes de fazer isso, às vezes, quer pegar seu bebê no colo, né? Pegar no colo. Antes da gente enfiar um bebê no peito, gente, é pegar no colo, é reconhecer aquele colo como um lugar seguro. E acho que falta também de orientação dos profissionais e das famílias também, de entender a importância daquelas primeiras horas para determinar coisas que vão acontecer muito depois, né? Então, assim, isso eu não sei, assim, é difícil pensar em como transformar essa realidade, né? Em como entender que, tá bom, realmente a pessoa ali, ela tá exaurida, mas talvez ela também tenha como prioridade amamentar ou proteger a produção de leite. Como que a gente pode ajudar, sem forçar, claro, uma pessoa a, né, começar a fazer ordem, se ela não tá pronta para isso, se ela não tá bem. Talvez, provavelmente, se ela não tenha tido esse tipo de informação durante a gestação, no momento que ela chega na maternidade e você vê um rol de profissionais, sendo na assistência do bebê, seja durante o parto humanizado, seja durante uma cesariana, se não tem nenhum profissional que vai dar esse tipo de, olha, você deseja amamentar? Se deseja, vamos fazer isso que fala do passo a passo. Ela, opa! Tem coisas pra você fazer. Tem coisas pra fazer, eu nem sabia. E ela pode decidir, né, gente? Quero ou não quero. Decisão consciente eu recebo a informação e eu falo, não, agora eu não estou preparada pra fazer isso. Ou então, sério, eu trabalhei em UTI neonatal há muito tempo, eu já tive paciente que falava, foi tão importante. Na hora que eu comecei a ordenhar, eu sentia que eu podia fazer algo por ele. Ou por eles, né? No caso aqui, por eles. Eu sentia que eu podia fazer algo. Eu já tive paciente que falava, não consigo nem pegar agora. Mas a gente precisa dar oportunidade pra essas pessoas, né? E aí, Bianca, eu sei que você é a rainha de produção de leite. Ela é com medo, né? Tipo assim, então, Bianca... Ela é a rainha da produção de leite. Você adora esse assunto. Você gosta de falar de baixa produção e tal. Como é que a gente poderia orientar? Acho que o nosso podcast, a ideia é que cheguem profissionais e em famílias, né? Tá chegando, viu, gente? A gente tá se achando aqui porque tá chegando em profissional. A gente recebe muito relato de profissional e de família também. Verdade. Como é que a gente pode, e aí pensando, né? A gente vai tentar fazer um quebra-cabeça com esse tema, né, gente? Que é muita coisa. Mas como é que a gente pode proteger a produção de leite de uma mãe, de uma pessoa que teve gêmeos ou trigêmeos? Os bebês estão em acompanhamento lá na UTI e essa pessoa está lá no alojamento conjunto. Vamos começar por aí. Como é que a gente poderia proteger essa produção? Sim, porque eu acho que a gente tem esse cenário como uma possibilidade e depois aqueles cenários também em que eles estão aptos para vir para o peito, né? E que a gente também está perdido em relação ao que fazer, porque acho que assim, as pessoas têm objetivos diferentes nessa hora, né? Ou o próprio bebê não consegue também, né, Bianca? Não consegue, ou os bebês, né, são 2 ou mais, assim, não estão no mesmo momento, por exemplo, em termos de maturidade, que é uma coisa tão importante, e rola aquela sangria desatada de botar os 2 ao mesmo tempo, porque assim, a prioridade no ponto de vista do profissional, claro, é uma economia de tempo da lactante, porque acha que com isso vai conseguir segurar a onda, facilitar. Mas ao mesmo tempo, assim, será que esse é o melhor momento para tentar fazer isso, investir nisso, enquanto se você não conseguiu estabelecer bem a amamentação com um, que dirá com 2 ou mais, né? Em conjunto, né? Bom, em conjunto só 2 mesmo, porque até o momento só 2 peitos, mas enfim, falando aqui. Mas você falou sobre proteção da produção de leite, né? Cara, isso é um tema muito sensível, assim, sabe? Porque você pode estar no hospital mais elitizado, né? Aquele verdadeiro hotel, que a pessoa não, né, tá o tempo todo monitorada e tal. E um hospital sensacional, maravilhoso, do SUS, ou numa localidade distante e tal. E a gente vai ver, da mesma forma, uma negligência em relação a esse... Eu digo que parece que é uma coisa do tipo assim, entrou numa suspensão, né? Porque assim, nasceu o bebê, beleza, mas o bebê não tá junto com a mãe, né? Ou com a pessoa que teve o bebê, então...
fica um limbo ali. Não vamos pensar em amamentação agora. Não pensa agora, deixa pra pensar depois. Não precisa, né? Só que assim, a amamentação não tem depois, cara. Assim, a amamentação não tem depois. Ela é urgente, porque a produção de leite precisa ser estimulada. Então, assim, é claro que o corpo tem um conhecimento, né? Então, assim, não é que o corpo não sabe que vai ter mais de um bebê. O corpo sabe, né? A gente tem estudos relacionando o peso da placenta, né? Com o desenvolvimento das glândulas. Então, quer dizer... O número de placentas, né? Também, né? Então, assim, o peso da placenta também já conta alguma coisa no sentido de preparar o hardware, né, para aquilo ali, entendendo que, a gente vai ter um volume de produção maior, porque a gente vai ter mais estímulo e tudo mais. Mas beleza, isso é uma parte da história, né? Se esses bebês nascem e não estão usufruindo daquela primeira janela de oportunidade para estimular a mama, e isso não é feito de uma outra forma, né? De uma forma usando uma bomba, usando uma ordenha manual, que também é super produtivo, a gente está perdendo uma grande oportunidade de proteger essa produção de leite. Então, assim, acho que é preciso que os profissionais se conscientizem cada vez mais, né? De que quando a remoção de leite acontece antes, e acho que a gente já tem publicações muito robustas em relação a isso, né? Então, assim, o timing do começo do estímulo vai ter a ver, sim, com desfechos melhores em termos de volume de produção, aleitamento exclusivo. Então, assim, o bebê conseguiu vir ao peito? Ótimo, precisa vir para o peito com muita frequência, né? Os bebês, no caso. Não conseguiu, tá separado por algum motivo, é aquele tempo, assim, mínimo, né? Às vezes são 2 horas, são 3 horas que a pessoa vai se recuperar de uma cirurgia ou de um trabalho de parto que é intenso e tal. Às vezes se alimentar e tudo mais. Mas, cara, começou ali a remover leite. Então, assim... Quantas vezes a gente vê isso acontecendo? Zero. Total de zero. Total de zero. Mas, assim, às vezes é isso, né? Aqui a gente não tem bomba. Aqui não pode. Ou não é o horário do lactário. Ou... Mas, cara... Mãozinhas, ordenhazinhas, né? Não podemos armazenar ou oferecer esse leite. Ainda que, me perdoe, né? Descarte este leite. Não eu, porque eu não jogo leite fora. Eu não tenho essa... Né? Hashtag me julgue, não, né? Pois é. Mas assim, ainda que, vou ter que descartar porque não vai poder nem ser armazenado com segurança, nem ser oferecido. Mas isso é melhor do que... não, vamos esperar. O aleitamento vai esperar para quando o bebê vier ao seio. Não, peraí, gente. O aleitamento não espera, não. O bebê, ele vai estar lá cuidado. Alguns vão precisar de alimento, alguns vão estar no soro, alguns vão estar recebendo gotas, né? Assim, de colostro, ou o que quer que seja. Mas, assim, a produção de leite, ela vai andando em conjunto. Então, assim, não dá para esperar a situação, né, ficar redonda para começar a estimular. E sabe o que eu acho também? Eu tenho a impressão, muitas vezes, que as pessoas acham que a gente faz isso ou faz essa sugestão sem tomar cuidado com o emocional da pessoa, né? Porque direto eu escuto assim, nossa, mas aí bota uma pressão na pessoa, porque aí a pessoa tem que ordenhar. Dá para fazer isso tudo, gente, utilizando aconselhamento, inclusive, né? Que é o que a gente fala o tempo inteiro. Então, a gente, né, chegar, se apresentar, contar quem é a gente, contar como é que funciona a amamentação, perguntar pra pessoa, como é que você imaginou, né, amamentar os seus filhos, né? Você tem gêmeos, você pensou nessa possibilidade? Como é que você pensou nessa alimentação deles e tal? Quer conversar um pouquinho? Olha, eu posso te orientar e tal. E é isso, né? A sensação que eu tenho é que as pessoas não falam para poupar, ou pior, não falam porque sabem. As pessoas não fazem a menor ideia de como funciona a psicofisiologia da amamentação. Mas aí a pessoa que amamenta chega lá na frente e quando se vê num cenário em que finalmente pode colocar o bebê no peito, mas a produção tá baixíssima, e vira e fala, por que ninguém me falou? Ninguém me falou. Que eu tinha que estar estimulando, que eu tinha que estar ordenhando. Eu tinha que ter sido avisada lá na maternidade? Tinha. Você tinha que ter sido avisada lá. Então, entender sobre psicofisiologia, e é por isso que eu fico muito irritada, né? Porque a gente sabe que amamentar é bom, a gente sabe que o leite humano é perfeito, a gente sabe que a amamentação é incrível, que é o padrão ouro de alimentação dos bebês. Isso não basta. Sim. Isso é pouco. A gente precisa entender como é que funciona a psicofisiologia da amamentação. E para além disso, até os profissionais que estão dentro da UTI. Eu já tenho esses bebês que vão estar no soro, que ainda não vai estar nem sendo nutrido pelo leite, mas tem muitos bebês, gente, gemelar, que estão ali em observação, que dá sim para ir pro peito. E que muitas vezes ninguém vai chamar, né, Ana? Ninguém chama, e eu já tive alguns casos da paciente chegar com leitinho, falar, vou dar o peito, né? E a pessoa tá lavando a mão para entrar na UTI e a técnica fala,
e acabei de dar. Isso é muito cruel, né? Então, assim, até a desorganização de equipe, de estrutura, de comunicação entre o lactário, né? Seja assim, a mulher não tá conseguindo colocar o bebê ao seio, mas esse bebê ele pode estar sendo nutrido pelo leite que ela tá ordenhando no lactário e ter esse desencontro de informação. E também aquela que se organizou. Paciente, tipo, Ana, eu coloquei o despertador, eu subi lá e eu acabei de entrar, falei assim, acabei de dar. Às vezes a pessoa tá internada lá, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante, porque esse primeiro momento, né? A gente tá falando de 48 horas, né? Sim. Falando de 3 dias, às vezes, né? O quanto que isso tem um impacto, porque muitas vezes esse bebê tá até no quarto, então a gente tá falando dos gemelares que vão pra UTI, que é frequente, que é comum, estão monitorados. A maioria não tá grave, mas precisa de uma monitorização contínua da glicemia, né? Do desconforto respiratório, da temperatura. E muitas vezes esse bebê passa ali 24 horas na UTI, vai pro quarto, né? Eles vão pro quarto, tem alta junto com a família e ninguém avaliou a amamentação, ninguém acompanhou. E mais que isso, às vezes perto da alta, eles voltam pra UTI. Porque eles fizeram uma icterícia. Sim. Eles fizeram porque não tá mamando direito, né? Fizeram uma bilirrubina mais alta, uma icterícia, aquele amarelãozinho na pele, né? Aquele amarelado na pele. Ou um bebê que perdeu muito peso. Por quê? Porque se eles nascem especialmente, vamos pensar, a gente nem tá falando de prematuro, mas estamos falando de prematuro também, de prematuro extremo. Mas se a gente pensar nos bebês que nascem entre 34 e 36 semanas, né? E 36 semanas e 6 dias, que são os prematuros tardios. Muitas vezes esses bebês vão estar no alojamento. Às vezes eu tenho uma diferença de peso entre os irmãos. Também. Uma diferença importante de peso, né? Então, eu tenho um bebê mais gordinho e tal, e um bebê mais magrinho, mais minhonzinho. E nem sempre o mais gordinho é o que mama melhor. Nem sempre. Nem sempre, né? Então, a gente vai ter que fazer essa avaliação individual. Mas, muitas vezes, esses bebês que parecem... Porque é isso, né? A gente olha e fala, 36 semanas, mas nasceu com 2,6 kg, estão ótimos e tal, não sei o que. É igual um bebê que nasceu a termo. Igual um bebê a termo, deixa ele lá. Não é igual. E a gente já tem protocolos para inclusive, orientar o que a gente tem que fazer com os bebês tardios, né? Os prematuros tardios. Mas vamos pensar que, beleza, essa pessoa foi para casa dela, saiu, teve alta lá com 48 horas de vida, 72 no máximo, foi para casa. E a gente sabe que que a hora que chega em casa meu mundo caiu, né, gente? Sim. A primeira noite em casa, geralmente, é a noite que quem aqui nunca recebeu mensagem na madrugada, 2 horas da manhã, você atende! Porque é na hora que o bicho tá pegando. Só que essa pessoa foi embora com 2, né? Ela foi pra casa com 2, né? E aí? Olha, eu acho que... Um abracinho primeiro. Sim, primeiro um abraço, um respiro, né? Assim, mas eu acho que a gente precisa rever... Né? Tô falando aqui, nós profissionais que trabalhamos diretamente no apoio à amamentação, né? Uma série de recomendações que a gente faz quando uma pessoa tem um bebê único e que às vezes a gente acha que é apenas dobrar essa recomendação quando a pessoa tem gêmeos, sabe? Assim, porque aquela coisa do livre demanda, né? Deixa rolar, observar as fraldas, se não tiver cenário de risco, em relação ao sono e tudo mais, simplesmente não vai rolar com o gemelar, né? Então, assim, vai precisar ter um mínimo de controle, porque naquele caos inicial, a pessoa realmente não lembra quem ela alimentou, quem ela banhou, quem ela trocou a fralda, sabe? Assim, como foi a avaliação daquela mamada. Então, assim, eu acho que a gente não é apenas duplicar a recomendação, é a gente adaptar a esse cenário, entendendo que vai levar um tempo maior do que alguém que tem um bebê único. Então, assim... observar as particularidades de cada bebê e sair dessa sangria desatada, que é assim, vamos fazer o máximo possível para essa pessoa conseguir colocar o mais rápido possível os 2 bebês ao mesmo tempo no peito, que é o que eu vejo no geral, sabe? Total. Sabe uma outra coisa que eu vejo muito também? É uma coisa assim, né? Então, você tem um bebê mais maduro, que nem sempre é o mais gordinho, como você falou, mas assim, tem um que você vê que mama melhor, tem mais facilidade e tal, que eu acho que tem muito mais a ver com maturidade do que peso, mas que às vezes vem junto, né? E você tem um que tem mais dificuldade, que tem mais imaturidade e tal. E aí eu vejo muito também, seja a orientação do profissional ou seja o raciocínio da família, do tipo assim, né? Vamos privilegiar esse pequenininho, tadinho, imaturinho, porque assim, senão o outro vai pegar todo o leite dele, né? Porque o outro já sabe, porque o outro já tá indo bem e tal. Vamos privilegiar e vamos colocar mais. Só que aí você chega nesse bebê que precisa realmente de, às vezes, um aporte maior ou de mais ajuda, né? Mas ele tá fazendo uma remoção de leite capenga, né? Tipo assim, ele ainda não tá muito eficaz na mama. E aí a pessoa acaba privilegiando esse. O que acontece, né? Ela acaba atrapalhando a remoção de leite, né? Então ela acaba
dificultando a história dos dois, na verdade. Porque toda vez que a gente atrapalha a remoção de leite logo no começo, né? A gente vai acabar prejudicando o volume total de produção. Então, assim, entender que às vezes... Tá, entendi. Okay. Beber água. Ai, vou beber. Segurou. Gente, não tá muito parecido com a minha tosse. Eu tô achando parecidíssima com a sua. Então dá uma bombada e vê. Se quiser, sei lá. É porque aquilo é um broncodilatador, né, gente? Não é uma coisa simples, né? Tem gente que tem taquicardia. E assim, quando eu fui tomar, ele piorou nos 2 primeiros dias. Ah, tá. Então porque deu uma soltada também, né? Eles tinham me dito que ia piorar. É. Mas depois foi minha... Daqui eu vou pro médico. Bom, vamos lá. Posso voltar, né? Então, entender que às vezes esse que é mais imaturozinho e tal, vai precisar de ajuda para ser alimentado. Então, por exemplo, vai ser um leite que vai ser ordenhado e ofertado num copinho, mas deixar o maduro vir pro peito mamar, né, com muita frequência, porque ele vai estar, de fato, ajudando mais, né, a mãe, a lactante, a produzir mais leite para quando o pequenininho tiver finalmente removendo bem, né? Mas olha que engraçado, acho muito interessante você falar sobre isso, porque eu também vejo o contrário. A gente tem um bebê, geralmente sempre vai ter um bebê que tem mais facilidade para mamar, então um bebê que acopla melhor, um bebê mais tranquilo, um bebê sempre, assim, é bem característico em gemelar. E um outro que precisa mais de ajuda. Muitas famílias, né, muitas pessoas que estão amamentando, elas se sentem muito culpadas de despender um tempo maior no auxílio daquele bebê que tá com dificuldade, porque ela fala, cara, eu fico 1 hora com ele aqui tentando fazer, e o fulaninho, que é o que mama bem, eu tô sentindo que eu tô ficando pouco com ele quase não vem pro colo, eu tô sentindo que eu não tô... sabe assim, rola a culpa, né, que passa ali na rua, a gente fala, vou pegar pra mim, né? Então eu vejo muito isso, e aí não é justo com o outro que eu despenda tanto tempo pra ajudar esse aqui que tá com dificuldade pra mamar. Então, e aí eu acho que entra naquilo que você falou lá no comecinho do episódio, Bianca, que é a coisa, inclusive, do vínculo. Sim. Né? Que é o vínculo que a gente chama de dominante ou alternante, né? Então, é aquela pessoa que ela acha que, porque ela tem gêmeos, ela tem que se vincular de maneira exatamente igual com os dois. E quando eu falo de vínculo, eu tô falando de vínculo, mas tô falando dos cuidados em geral, né? Então, assim... O tempo de colo, o tempo que faz dormir, o tempo que dá um banho, o tempo que fica... Tem que ser exatamente igual para os 2 bebês. Porque senão eu tô sendo injusta com um ou com o outro. E muitas vezes também, como eu tenho um bebê que é mais... Vou botar entre aspas, mais fácil. Então eu coloco, é mais fácil. É mais gostoso você amamentar um bebê que tem menos dificuldade, também cara. Você pega o bebê que tem menos dificuldade, você bota no peito, você olha pro outro que você fala, cara, eu vou ter... Agora... E aí aquilo vai virando... E rola muito a culpa, porque essas pessoas geralmente também, elas não têm muita coragem de falar sobre isso, né? E aí junta, Bianca, eu amo, né? Eu que dou essa aula no curso, eu adoro, porque eu termino essa aula falando, pelo amor de Deus, parem de falar pras pessoas que é só colocar os bebês ao mesmo tempo. Sim. E essa história de botar os bebês ao mesmo tempo, tem uma coisa que também que as pessoas não pensam muito, né? Que é, eu tenho 2 bebês minúsculos. Se eles nasceram com 3 quilos, eles são minúsculos, né? Vamos pensar. E aí eu tenho um bebê que eu pego o bebê, vou lá, coloco o bebê aqui pra mamar. Como é que eu pego o outro? Pra colocar aqui no meu peito? Como é que eu faço pra pegar o outro? Sim. Aí eu, obviamente, quando eu vou atender, eu sempre pergunto pras pessoas, né? Olha, você já colocou os 2 ao mesmo tempo? Você tem esse desejo? Eu começo a aula no curso até brincando, né? Que é um print de uma mensagem que eu recebi, a pessoa falando, eu sempre sonhei em botar os 2 juntos, e aí agora eu tô com os 2, eu não consigo, eu tô frustrada. Eu sempre pergunto. Eu tenho um paciente que fala, ai, Kelly, eu queria tentar. Como é que faz? Na hora que eu tento fazer, ela fala... Olha, isso aqui não vai dar certo, não. Outra fala assim, ou então eu falo, ó, a gente precisa de ajuda. Quem tá com você? Aí, às vezes, tá o parceiro, a parceira, a avó, sei lá, alguém lá. Eu falo, então vamos lá, pega o bebê ali do carrinho. Agora vem cá, nós vamos encaixar esse bebê aqui. Você vai ter que ajustar esse bebê no peito para depois ela só apoiar esse bebê. Vamos pensar no posicionamento? Então a gente vai ter que pensar, né? Para que lado cada bebê fica? O bebê que tem mais dificuldade, ele vai pegar o peito, que teoricamente ele tem mais facilidade. Então, assim, isso é muito discutível, né? Tem um vídeo super divertido, né, Bianca? Sim, Que é um vídeo de uma mãe de gêmeos. Fazendo isso. Ela contando que só com 4 meses ela conseguiu botar os 2 ao mesmo tempo. E ela monta um cenário de guerra, assim. Então ela pega 3 almofadas, ela
ela pega o controle da televisão, o carregador de celular, pra tomar, comida e tal. Então é muito importante a gente entender que, primeiro, nem todo mundo vai querer amamentar 2 ao mesmo tempo. Eu já conheci pessoas que elas falaram, eu me sinto muito invadida quando eu tenho 2 padrões de sucções, assim, diferentes. Eu não gosto. Mas o bebê também vão ter padrões diferentes de fomes e momentos diferentes. Exatamente. Então, né? assim, não tô com fome. Vai comer sim, vai querer. E para além disso também, é que às vezes as famílias vão precisar desse apoio inicial. Então, eu quero muito amamentar os 2 ao mesmo tempo. Talvez nesse início vai precisar, né? Seja o companheiro, companheira, avó. E depois dá o start, consegue. Eu tive paciente que falou assim, eu boto os 2 como se fosse 2 trouxinhas, entendeu? Tipo, tum. Aí colocava, fazia esse arsenal mesmo, né? Tem uma almofada que até ajuda muito. Bem rígida. Exato. Aí eu plugava, começava. No que eu vi que engatou, que não precisava tanto mais do meu apoio, eu conseguia pegar o outro e colocava. Mas acho que assim, entender que leva um tempo. Leva um tempo. Pra E isso esse tempo acontecer. vai ser, que nem a Kelly falou, muito maior se fosse um bebê único. E assim, ó, esse tempo acontece com um bebê único. Quando Também. a gente tem um bebê, Também. não é que na primeira eu vou lá, ponho o bebê. Eu preciso desse tempo, mas com gemelar é aquilo de você falar, isso aqui não vai funcionar nunca, né? E aí essa coisa que você falou, Ana, que eu achei muito legal, né? A ideia de colocar os bebês ao mesmo tempo, eles precisam querer mamar ao mesmo tempo, né? Tem até um meme, não sei se você já virou, oi, mano, são 3 da manhã, e aí, vamos mamar, maninho, né? E eu brinco sempre, a gente tem uma brincadeira, inclusive no grupo de amamentação, que é assim, o 11º mandamento é jamais acordarás um recém-nascido sem necessidade. Então, se eu tenho um bebê que não precisa ser acordado, porque sim, gente, temos bebês que a gente vai precisar acordar para mamar, que a gente, né, os bebês que têm indicadores de risco, não é o bebê da livre demanda, é o bebê que a gente chama de, como é que é, Bianca? Livre demanda, oferta, né? Livre oferta ou livre demanda controlada, que é meu amigão, 4 horas sem mamar já, meu amigo, vem cá, vamos né? lá, né? E aí, o que eu falo sempre, eu vou correr o risco de acordar um bebê que tá bem, que não precisa ser acordado, para ele mamar ao mesmo tempo que o outro, e correr o risco dele não dormir depois. E aí tudo bem. Fica boladão, começa a chorar e às vezes vai até atrapalhar o outro que tava... E tudo bem. Processo. E aí a gente fala tanto desse cenário da observação individual de fome e saciedade, né? Eu prezo muito também para que as pessoas tenham momentos individuais com cada um dos bebês. É super importante, né? Então, assim, será que... Para isso eu preciso de rede de apoio também, né? Claro. Para isso eu preciso de alguém que esteja lá pulando na bola de pilates com um bebê aqui ou com outro bebê no sling, para aquela pessoa falar, agora eu vou amamentar esse bebê, eu vou conhecer as características desse bebê, eu vou entender quem é esse bebê, como ele funciona, né? E não vai ser possível em todas as mamadas, né? Assim, mas eu acho que, assim, é importante a gente entender esses pilares, né? Porque, assim, quando a gente está falando de amamentação de gêmeos, como a gente está falando de um bebê só também, mas é que essas questões acabam ficando mais latentes porque a gente tem um cenário de risco aumentado aí, né? Então, assim, olhar... Primeiro, a alimentação dos bebês. Então, quer dizer, o volume de leite que eles estão recebendo, né? Olhar a produção de leite dessa pessoa, porque, né, isso... Vindo para o peito, os 2, isso não necessariamente está garantindo que está havendo uma remoção de leite, né? E outra coisa que é realmente a qualidade de cada uma das mamadas, de um e de outro, ou outros, né? Assim, que também vai variar. Então, assim, são muitas variáveis, muitas possibilidades para a gente achar que o único objetivo é colocar os 2 junto no peito, sabe? Assim, então... Ou que o único objetivo seja ser só o peito, né? Quantas não precisam de uma complementação e aí percebe que com também. o peito rola super e com o outro fica só na fórmula. E aí isso também dá uma culpa, dá né, uma culpa, Ana? é como se tiver, um tá recebendo o melhor e o outro não. Então será que... então eu vou começar a ordenhar pro outro também ter. Aí passa um período assim, nossa, tô só o caco, não sei quem eu sou. E aí você vê que vai virando uma bola de neve de culpa e de preocupação do o que eu tô dando pros 2 ao mesmo tempo. Então, às vezes é isso. E tem mulheres que se sentem extremamente aliviadas, tipo, ai, que bom que assim, com um foi e com o outro tô conseguindo dar. No outro, Ana, tá sendo só mamadeira. Você tá bem com isso? Tô. Sim. E é uma chave fechadura, né? Consigo... teve uma que falou assim, enquanto o Bento tá mamando no com a outra teta eu tô ordenhando... E vai ser o do Chico, era Chico. E vai ser o do Chico. Ótimo! Você tá... As pessoas vão encontrando as suas possibilidades, exatamente, né? Autonomia, né, gente? A gente fala tanto. Mas eu acho que é importante falar isso, porque quando a gente fala em amamentação gemelar, o que vem primeiro na cabeça de vocês?
ou é amamentando junto aquela, né? Sim, eu acho ou que as sim. várias posições de amamentar no seio. Isso. E ponto. Isso, Né? isso. Na nossa bolha, né? Na nossa bolha. Ou já corta e é só mamadeira. Mamadeira. Não vai verdade. mamar. É verdade. Gêmeos é E muito, tem não vai mamar. infinitas possibilidades. Tem infinitas possibilidades quando a gente fala em alimentação gemelar e múltiplos, né? E na hora que você fala dessa coisa da complementação, né? Porque às vezes a gente tem mesmo, né? Um ou outro bebê que precisa, um bebê tá ganhando mais peso. Sim. Eu já tive situações, por exemplo, que um bebê tinha síndrome de Down e o outro bebê não tinha, né? E aí o bebê com síndrome de Down tinha as questões da própria síndrome de Down, né? Um pouco de hipotonia, um pouco mais de dificuldade para mamar, muito sonolento e tal. E aí quando a gente entra com a coisa da complementação, eu acho que especialmente para as pessoas que a gente atende, que quer muito amamentar, e a gente fala, então vamos ordenhar, e aí você ordenhou 100 ml, por exemplo, a gente tem um bebê que está com mais dificuldade, vamos despender um pouco mais desse leite para esse bebê que está com dificuldade. Mas aí ele vai tomar mais leite do que o outro? Será que eu não posso dividir 50-50? Então, mas o outro mama com mais facilidade, remove mais leite na hora que ele tá direto na mamada, né? Porque essa questão de ter que ser igual e de ter que dividir tudo igual, de achar que tá deixando sempre um, né? E achar que oferecer a mesma qualidade, ou tempo, ou volume, né? É o que eles precisam. Enquanto que, na verdade, as necessidades não são iguais. São né? diferentes, né? E com o passar do tempo, as famílias vão entendendo, ele é mais assim, o outro é mais assado, esse tem um comportamento, esse fica mais entediado. Tem, inclusive, estudos mostrando que essa coisa do peso, né? Como os bebês nascem, a grande maioria, com pesos diferentes, ao longo do desenvolvimento, eles também vão tendo uma curva de peso diferente, por exemplo. E que isso pega muito. Mesmo aquele que nasceu mais gordinho e que tá mantendo a curva, o que nasceu mais magrinho, mas tá se mantendo dentro da curva, isso ainda é uma questão. Acho que a comparação é inevitável. Porque assim, né? Quando a pessoa tem 2 filhos ou mais de um filho, né? Já há uma comparação. Isso ou até, tem alguém próximo que tá com um bebê. É normal ter essa comparação. Idade, né? Gêmeos, eles estão o tempo inteiro, todo 24 sendo horas. comparados, né? Assim, e entender que alguns traços de personalidade, né? O jeito, a maneira como reage, já vão acontecer desde muito cedo, né? Porque acho que as pessoas pensam no bebê como uma coisa assim hegemônica, né? É um bebê. Todo bebê. É um conjunto de reflexos, é um conjunto É o bebê. Não, a gente tem outras coisas que são muito individuais e que estão aparecendo ali o tempo todo e que vão precisar ser levadas em consideração também, né? Assim. E aí a gente, falando um pouco dessas questões todas, né? Porque eu acho que, pelo menos o que eu observo na minha prática, é que a loucura maior não está relacionada... Tentar reformular minha frase. Não está relacionada exclusivamente à amamentação. Mas a dinâmica do que isso exige, né? Então, a gente preconiza o quê? Amamentação em livre demanda, né? Exclusiva e tal. Só que tem uma vida acontecendo, né? Quando você tem um bebê e você amamenta esse bebê e passa esse bebê pra alguém, a pessoa tá lá, chacoalha, bota na bola de pilates, enrola no charutinho, sei lá, bota no sling, e essa pessoa vai tomar um banho, é uma coisa. Outra coisa é quando você tem 2 bebês, você termina um, põe Bota o outro, quando você acaba o outro já tá na hora de mamar de novo e tal. Então, acho que é muito importante a gente pensar o quanto rede de apoio é uma coisa importante pra quem tem múltiplos, né? Nossa. E assim, a gente tá falando de rede de apoio aqui, a primeira coisa que a gente pensa o que é? Família, companheiro, companheira, parceiros, não sei o que e tal. Mas o Estado devia se haver com isso também, né, gente? Sim, sem dúvida. Né? A gente pensa o quanto se amamentar é bom pro planeta, é bom pra todo mundo, por que aquele núcleo tem que se ferrar sozinho, Sim, né? isso é complicado, com certeza. E aí eu tô pensando em coisas, assim, eu já tive paciente que ela falou, passei 5 horas sentada aqui no sofá, eu não comi. E não é que eu não tinha comida em casa. Na hora que eu sentava com os 2 bebês, eu não conseguia levantar pra pegar a comida. Eu não sei se é né? na Coreia, eu posso estar errada em relação ao país. Mas são profissionais ofertadas pelo Estado que a função delas é manter a casa arrumada, fazer comida e cuidar do bebê pra mulher descansar. Então, olha... Igualzinho no Brasil. E aí, passando o período, acho que ela passa 1 mês, 2 meses, não sei o período, vai embora. Do tipo, acabou minha função, tô indo pra outra casa. E o relato das famílias, tipo, gente, quando ela foi embora, eu e meu marido chorando, do tipo, não vai embora, não. E a tendência é melhorar, né, Ana? Assim, Sim. Só que nesse momento de caos, ter essa pessoa, né? Pô, fundamental. Agora, eu acho que seria interessante a gente falar sobre, nos atendimentos da gente, né? Coisas que vocês acham que
que ajudam ou funcionam, assim, pra essa coisa. Eu tinha falado um pouco da coisa do controle e tal. Eu vejo que isso funciona. Assim, eu As acho tabelinhas de cores, né? Já viu? As planilhas de cores. Claro, não precisa ser uma coisa assim. Você lembra da sua planilha que do Excel, o pai comparou um filho com o outro? Então, não precisa chegar nesse nível. Mas eu acho que, assim, algum tipo de anotação... Que, assim, isso difere bastante da minha orientação, por exemplo, quando a família tem um bebê só, que eu vou tentando deixar eles um pouco mais tranquilos. Se é uma pessoa muito controladora, a gente fala, não, vê as fraldas e tal. No caso dos gemelares, eu tendo a fazer diferente. Eu dou força pra uma coisa do tipo, né? Tem aquele quadrinho no quarto, ou abrir um bloco de notas, alguma coisa que especialmente se a pessoa precisa e pede, né, Bianca? Eu acho que, assim, até pra poder entender o que tá rolando, assim. Eu acho que no começo é difícil até de identificar os bebês, gente. Então, assim, sabe, é o mínimo que eu acho que pode dar apoio, mas, claro, sem colocar mais pressão em cima de entrar numa rotina, porque isso sim seria péssimo e muito difícil, muito mais difícil. E que é muito comum com o gemelar. Sim. Querer uma rotina. E que alguns podem até topar, sabe? Assim, o negócio da rotina é isso. Combinar né? com os russos, né? Tem que combinar com os bebês. Exatamente, o negócio da rotina é isso. Se é a vontade da família, aliás, isso é um tema bem polêmico, talvez a gente possa fazer um episódio só sobre isso, né? E quando a família não quer fazer livre demanda, né? Porque isso existe também, a gente precisa falar sobre isso, mas assim, tem que entender se isso é alguma coisa a qual os bebês podem se adaptar também. Porque, assim, se puder e for à vontade de todos, maravilha. Okay. Mas se não rolar para uma das partes, pode ser bem complicado, né? Mas eu acho que, assim, fora de tentar fazer rotina, mas de tentar entender o que tá rolando, eu acho que ajuda as famílias, né? Eu acho que a coisa do apoio que você falou, né? Então, assim, a coisa das almofadas, com uma ressalva especial que eu faria, assim, sabe? Eu vejo, às vezes, que as pessoas começam... Isso seja para gemelar, seja para bebê único. Tem muita gente que já quer começar a mamada com a almofada e, às vezes, se vê num cenário complicado, porque, assim, nem sempre você precisa da mesma altura dos dois lados, né? Ou do mesmo tipo de apoio para os bebês. Então, assim, às vezes, se não tá rolando direito com a almofada no começo, quem sabe tentar colocar o bebê primeiro e aí depois colocar a almofada, né? Encaixar a almofada. Claro, no caso dos gemelares, claro, vai ter que ser apoio, ou pelo menos um bebê único e depois colocar o outro. Mas, assim, às vezes esses ajustes do que a gente precisa de um lado e de outro, porque as mamas são diferentes, os braços são diferentes, os bebês são diferentes. Então, assim, a cada mamada, na verdade, né? Então, você colocou aí da questão da tabela, um mínimo de controle, gerenciamento. Eu acho que ajuda. Apoio. E eu diria de estabelecer pequenas expectativas em curto prazo. Em vez de já jogar, entendeu? Vamos ver como que vai. Exclusiva até 6 meses. Exatamente. Começar do começo, né? Exatamente. Vamos começar do começo. Vamos ver como que vai ficar esses 3 dias. Sabe? Só por hoje. Só por essa mamada. Exatamente. A cobrança fica menos intensa. Do tipo, vamos ver o que hoje eu consigo. Essa madrugada foi péssima. Hoje eu quero dessa forma. Hoje eu vou conseguir. E aí, quando você vê, passou 1 semana, passou 2 semanas. A atividade dos bebês vão mudando, o padrão vai mudando, vai baixando a poeira. E aí, quando você vê, tipo, nossa, nem imaginava que uma daria... adaptação acontece. É que é difícil, né? É difícil, eu acho que naquele momento, assim, da loucura, você enxergar esse momento, assim. Acho que para qualquer família, assim, é difícil, né? E acho, gente, que tem outros desafios também que eu acho que é tão importante, né? O que a gente tem na literatura também é que pessoas que amamentam 2 ou 3 crianças tendem a ter mais dor mamilar. Essa é uma questão, né? Porque eu tenho um peito sendo usado mais dois mais tempo. E aí a gente entra na escola, a amamentação não pode doer, se tem as dores corporais, musculares, né? De você estar aquele tempo todo, né? Numa postura que é difícil, né? No primeiro você já tá ali se adequando, quando um tá mais fragilizado, você compensa 2 mamadas. Quando tem gemelar, não Exato. Não tem uma terceira teta pra você ali. Um triteta, né? Então a gente tem mais dores relacionadas. E tem uma outra coisa que eu acho que é importante, né? Como é que faz a amamentação e volta ao trabalho? Quando se tem gemelar? Isso realmente é complicado, né? Eu acho que vão ser escolhas que ao longo do período de amamentação, escolhas e possibilidades, né? Assim, as famílias vão fazendo e vão traçando, né? Eu achei super importante isso que você falou, Ana, que é essa coisa de ser capaz de tomar as decisões no momento em que elas precisam ser tomadas, né? E não tentar antecipar, porque a gente só sabe realmente
a melhor decisão no momento em que a gente está tomando ela. Então, assim, claro, estar aberto, eu acho, para as inúmeras possibilidades, eu acho que e acho uma coisa interessante a gente falar sobre gêmeos também, não especificamente na volta ao trabalho, mas assim, às vezes a gente consegue estabelecer um modelo de amamentação que durante o dia pode ser diferente da noite, por exemplo, sabe? Assim, então tá aberto para essas mudanças, desde que a gente, claro, tenha em mente que a gente precisa estimular a produção de leite e precisa alimentar os bebês, mas assim... E que as intervenções têm riscos, claro, e que, né, os riscos são X, Y, Z. Mas que as coisas não precisam ser assim, né, ou 880, que as coisas podem ser adaptáveis, né? Na volta ao trabalho também, né? Se você tá num cenário em que a pessoa, claro, ela tá investida ali, de mesmo na volta ao trabalho, seguir amamentando, mas ela, por exemplo, não consegue fazer um estoque, porque realmente você com gêmeos em casa ainda fazer um estoque para voltar ao trabalho. Para os 2, volume. Para 2, a depender da idade, pode ser, e não tendo licença maternidade, né, que chegue até o momento da introdução alimentar, pode ser especialmente desafiador, mas entender que, assim, se for necessário iniciar um aleitamento misto naquele momento, isso não quer dizer que a amamentação vai terminar. E que ainda né? assim, a gente, como consultora, a gente pode ajudar essa pessoa a proteger a amamentação, claro. mesmo utilizando a complementação, mesmo sim. utilizando a fórmula, né? Sim, exatamente, né? Então, assim, múltiplos cenários, sabe? Eu acho que... Agora, deixa eu... A gente precisa ir terminando, né? Que eu sei que estamos chegando perto, mas assim, quero colocar uma questão aqui que foge, mas nem tanto, porque a gente estava falando muito aqui da questão do dia a dia e tal, mas como a gente tem muitos profissionais, especialmente muitas consultoras assistindo a gente, eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho também sobre esse assunto polêmico, que é o seguinte: e a consulta de gêmeos? Ela é mais cara? Ela leva mais tempo? Ela... Sabe, assim, como é na prática de vocês isso, né? Como vocês colocam isso para as famílias? Porque eu tenho uma visão muito clara a respeito, mas você vai ter gente que vai ouvir isso e vai falar assim, não concordo, ou eu faço diferente, né? Tá tudo bem, não tá precisa tudo bem. brigar. Tem um vídeo da Nanda Costa, né? Dela falando, colocou 2... Já assistiram? É ótimo esse vídeo. Ela começa por aí. Fui fazer a outra achando que ia pagar uma outra só, mas não, são 2 bebês. Então, é muito bom esse vídeo dela. São 2 pediatras, então a equipe é alto risco. É isso. Na minha prática, assim, né? Eu acho que é super plausível que essa cobrança seja diferente, né? Talvez não necessariamente o valor de 2 consultas, exatamente. né? Mas um valor a mais, até porque é uma consulta que não só vai levar mais tempo, porque claro que vai levar mais tempo, mas assim, onde a gente está avaliando 2 amamentações, né? Exatamente. Então, assim, na verdade, mais do que 2 muitas vezes, porque você vai ter esses bebês mamando isoladamente e depois, se houver toda essa tentativa de colocar junto ou de fazer trabalhos de estimulação, de oferta e tal, não sei o que, você... uma consulta que demanda muito mais. Tá identificando a questão de cada bebê, né? O próprio plano de ação. Isso que eu ia falar, o plano de cuidados que eu faço, às vezes é assim, o que é pro Chico, o que é pro Bento, o que é possível pra você hoje, a gente vai trabalhando de acordo com eles. Mas, de fato, pelo menos eu, na minha prática, eu não cobro o dobro, mas é um valor mais alto. Sim. Eu também cobro um valor a mais. 50% a mais, sabe? É como se fosse uma consulta e meia. E meia, né? E entender também que, né, a dinâmica da consulta vai ser diferente também, né? Total. Porque assim, a gente vai ter... Enquanto que os bebês vão ter o tempo deles, né? Então, muitas vezes é isso. Vai ver depois vai ver o outro. Mas assim, a lactante segue lá, né? E exaurida, muitas vezes. Porque já tá exaurida. E a consulta, quando ela é muito longa, ela também... Chega uma hora que ela não é produtiva, né? Se a pessoa já não aguenta mais ouvir você, ela já quer, tipo, dar uma desligada, né? Até assim, porque a gente tá num momento onde a pessoa tá exausta. Ela tá sem dormir. Pra ela também... Processar tudo aquilo que a gente mais, tá né? falando. Chega uma hora que a pessoa já não ouve mais. E é por isso que a gente fala, não seja consultora palestrinha, né, gente? Não é hora de dar palestra. A gente pode dar palestra, tipo, no podcast. Nem no podcast a gente quer dar palestra, né? Vai dar num congresso, numa aula. Mas a gente tem... E muito mais hands-on, eu acho. Aqui, assim, ajeita assim. Fica melhor pro seu braço, assim, ó. Tá vendo que aqui ele tá engolindo, não tá engolindo, uma coisa mais prática, assim, né? Mas eu acho que pra gente finalizar esse assunto, eu acho que esse é um tema... bastante solitário, eu acho. As pessoas que têm gêmeos, às vezes, por mais que tenha mais gente, é muito uma sensação de solidão, porque elas falam, a sensação que eu tenho é que eu não me encaixo, né, nas orientações, né? Eu tenho muita paciente de gêmeos que usa chupeta, por exemplo. Sim. Muita. E elas são pacientes, às vezes, que usam chupeta sabendo dos riscos, porque elas falam, não, pra mim é impossível fazer uma livre demanda aqui, né? A gente tá pensando aí nos primeiros 3 meses, onde a livre demanda é
né? Comida, diversão e arte. A pessoa sabe do risco, né? Eu tenho uma amiga muito querida, pessoal, que teve gêmeos agora, amamento exclusivo, e ela usa chupeta, e outro dia ela é prematuro, ficaram em UTI, e outro dia ela me mandou assim, eu acho que eles estão fazendo confusão de bicos, e eu tô muito chateada. Ela falou, eu sabia que isso podia acontecer, ela falou, mas eu não consegui bancar de outro jeito. E eu falei, então, agora eles estão com 3 meses, vamos repensar, né? Vamos Que lidar tal com se a isso gente... Agora é um outro cenário do que aquele do início. Então, agora eles brincam no tapete, Aham. eles curtem passeios e tal. Vamos repensar? E eu acho que isso é a escolha, né? Consciente. Ela sabia, mas ela falou, não tem como. Porque ela ordenha, ela complementa exclusivamente com o leite dela. Então, ela tira milhões de litros de leite e 2 bebês e aquela loucura, né? Então, o quanto a gente precisa também entender, né? Porque não seja a consultora que fala, se você não tirar a chupeta, eu não vou te atender. Ai, gente. Isso existe. Mas Que seja a agressivo. consultora que, olha, vamos conversar sobre isso? Como é que essa chupeta tá te ajudando? Em qual Isso. momento você tá usando e tal, né? Então, acho que se você é mãe é de isso. gêmeos, a gente espera muito que esse episódio tenha servido aí... pra gente segurar na tua mão, né? Porque eu acho que é isso. Eu acho que se você tá passando por momentos difíceis agora de amamentação, porque é treta, né? Com gêmeos, trigêmeos. Na grande maioria das vezes vai passar, e essa frase é um horror de dizer e de ouvir, porque geralmente melhora com o tempo. A tendência é melhorar. Isso está na literatura, né? A tendência é melhorar. Sim. E se você é um profissional que tem medo de atender gêmeos, eu acho que saiba que a avaliação, né, Bianca Balaciano? Sim. Saiba que a avaliação de gêmeos, de mamada de gêmeos, é igualzinha. Então, a gente avaliar se ele pega sucção, deglutição, mamada. Essa avaliação não muda. O que muda é a loucura da dinâmica de amamentar 2 bebês. Exatamente isso. E que a gente possa ter a sensibilidade de entender que cada família vai se ajustar de um jeito. E, de verdade, gente, esse é o tesão do nosso trabalho. Porque se fosse pra gente dar receita de bolo pra todo mundo, Sem graça. eu já teria... Tchau, não me liga, né? Esse é o tesão da gente individualizar o cuidado. Então, Muito bom. Né? A gente espera que vocês tenham gostado. Daqui 15 dias... Mais um. Mais um. Mais um. Voltamos. Beijo. Tchau.